queridos, nós gostaríamos de convidar a você nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. Nós vamos estar lendo. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. Abra aí a sua Bíblia nesse texto. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. Nós vamos estar trabalhando esse tema que fala Aviva-nos, Senhor. Então é sobre avivamento que nós vamos estar ministrando nesta manhã. Lembrando que o profeta Abacuque é o profeta do avivamento. Ele faz parte da classe dos profetas menores. E quando nós falamos acerca de profetas menores, nós estamos falando aqui sobre grau de importância. Não pensa porque é menor, é porque Abacuque era um profeta considerado de menos importância. Na verdade, profetas menores, a classificação é porque os escritos eram menores. Por isso, considerado profetas menores. E os profetas maiores é porque os escritos são maiores. E é isso que você vai ver fazendo essa comparação, né, entre o livro de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias. Você vai perceber que é uma quantidade muito maior de capítulos, enquanto que nos profetas menores, há 3, há 4, há 5, às vezes há 2 e assim por diante. Então, essa é a classificação. E nós gostaríamos de estudar esse livro, porque esse livro trata de um tema importante, relevante para as nossas vidas como cristãos, como igreja, e é um livro que fala acerca de uma mudança de postura que o profeta teve. Abacuque, o livro de Abacuque, ele tem 3 capítulos. E nós vamos observar que no capítulo 1, capítulo 2, você vai ver um profeta totalmente angustiado. Um profeta onde ele estava deixando a dúvida tomar conta do seu coração. Um profeta que não conseguia entender o porquê que Deus permitia que certas coisas estivessem acontecendo dentro do contexto onde ele estava inserido. Um profeta onde a injustiça, o medo, todas essas questões que, de alguma forma ou outra, abalam a natureza humana, estava acometendo o seu coração a tal ponto que realmente ele estava chegando a um estado de desespero. E a gente vai perceber que, a partir do capítulo 3, há uma mudança totalmente de postura da parte do profeta. Enquanto nós vemos um profeta questionador, um profeta que não aceitava aquilo que estava acontecendo, um profeta que estava questionando acerca daquilo que estava acontecendo no seu momento e, acima de tudo, questionando o próprio Deus. A gente vê no capítulo 3, um profeta agora que está totalmente confiante em Deus. Um profeta que a sua alegria ela havia sido restaurada. Um profeta onde ele tem agora uma confiança plena, inabalável na presença do Senhor, a ponto de escrever esse capítulo 3, cantando hinos que exalta o próprio Deus, exalta esse Senhor, glorifica esse Deus. E nós precisamos, então, entender o que levou esse profeta a mudar sua postura. O que faz ele realmente ter esse posicionamento a partir do capítulo 3, e é exatamente isso que nós vamos estar estudando a partir de agora, né? E que Deus possa estar ministrando ao nosso coração acerca deste livro. Então, que você abra aí, então, Abacuque, capítulo 3, e nós vamos ler o versículo de número 2, que fala assim, acompanhem comigo. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no discurso dos anos, faze-a conhecido. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, levantar esse clamor nesse momento. Nós sabemos, ó Pai, que esse é um tema muito importante que precisa, de fato, ser ministrado na tua igreja. E é uma necessidade muito grande acerca do avivamento. Nós precisamos, ó Pai, de fato, de sermos avivados. Precisamos de ser restaurados espiritualmente. Precisamos compreender, Pai, o que levou esse profeta, esse homem de Deus, a realmente experimentar esse verdadeiro avivamento que vem da parte do Senhor. E que o Senhor possa nos ajudar, através, ó Pai, desses ensinamentos, a poder lidar
com os momentos difíceis, com as dificuldades, com momentos de desesperos, com os medos, com as injustiças que muitas vezes nós observamos, com os questionamentos que nós muitas vezes fazemos, e que o Senhor nos ajude, através desse livro, compreender todos esses pontos. Por isso, ministra, abençoa, opera, mova com teu poder, com a tua graça, para a honra e glória do teu santo nome que eu clamo e peço a ti em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, para nós entendermos esse capítulo 3, porque nós vamos estar praticamente estudando em cima dele, é importante nós compreendermos o contexto do livro de Abacuque. E você vai perceber claramente que Abacuque tinha todos os motivos para estar com medo, para estar angustiado, para estar desesperado, para fazer tantos questionamentos acerca daquilo que está acontecendo com relação à pessoa de Deus. E eu queria que você acompanhasse comigo, então, o capítulo de número 1, porque desde o versículo 1 até o versículo de número 17, nós vamos observar o que está acontecendo na nação de Judá. E aí, então, você vai poder compreender o porquê de todo esse sofrimento do profeta. E a gente precisa, então, fazer análise desse texto. Veja só, capítulo 1, versículo 1 fala assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Vai compreendendo. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás? Por que me mostra a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Então, por aqui você já começa a ter dimensão do que está acontecendo com a nação de Judá. Veja, ele fala que aí está acontecendo o quê, irmãos? Violência, versículo 1. Essa palavra violência, ela vem do hebraico chamado Hamas. Você com certeza já ouviu essa expressão, Hamas. Ouvir de Hamas, você já lembra lá do grupo islâmico, e aí já remete ao terrorismo, já remete à crueldade desse grupo radical islâmico, onde ele, através das suas mãos, eles derramam sangue, e, na verdade, o significado da palavra é exatamente isso. Crueldade, onde se utiliza as mãos para derramar sangue. Ou seja, o que o Abacuque está querendo dizer, que essa violência que está aqui não é apenas uma briga entre pessoas, mas é uma ação de homicídio. É matar literalmente as pessoas. E isso está acontecendo ali. E ele está ali clamando: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. E aí ele continua: por que me mostra iniquidade? Iniquidade aqui dentro desse contexto significa toda e qualquer ação moral que é contrária à vontade de Deus. Isso está acontecendo lá também. E aí ele continua: por que me faz ver a opressão? Eles estavam sendo oprimidos por pessoas. Continua: pois a destruição, veja, está sendo destruída a nação. A violência estão diante de mim. Já relatei no versículo 1. Há contendas, brigas por todos os lados, e litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, ou seja, lá existia a lei, mas a corrupção era tão intensa na nação de Judá que a lei não funcionava. E a gente sabe que dentro de um contexto onde uma nação é corrupta, por mais que haja lei, ela não é obedecida. Essa é a grande verdade, e isso está acontecendo lá. E aí fala: por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta. Você já imaginou estar num lugar onde você não consegue ver a justiça sendo aplicada? Já começou a pensar nisso? Você imaginou você ver coisas erradas, mas ninguém conserta? Ninguém age para intervir? É isso que está acontecendo. E aí o pior de tudo isso é porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Ou seja, aquele que é perverso prevalece e o que é justo não prevalece. Ou seja, quem faz o que é certo, né, acaba sendo prejudicado. E aquele que vive fazendo coisa errada, ele é, de alguma forma ou outra, abençoado em algum sentido. É isso que está acontecendo. Então, se por aqui já tem dimensão
do contexto de como está essa nação de Judá e o porquê da revolta do profeta. Porque tudo isso está acontecendo dentro do seu contexto. Para piorar, você vai ver aqui que no versículo 5 até 11, ele vai falar assim: vede, entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obras tal, que vós não crereis quando vos for contado. Pois eis que suscito os caldeus, que no caso aqui são os babilônicos, nação amarga, impetuosa. Vai prestando atenção aí nas características dessa nação. Nação amarga, impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas, ou seja, eles invadiam as localidades de forma violenta, bruta, para destruir o local e saquear tudo que era de riqueza desse lugar. Assim era a ação deles. E aí continua, 7, eles são pavorosos, terríveis. Pode ver que não é uma nação boa, né? É uma nação ruim. A gente pode até aqui colocar aqui o próprio Estado Islâmico, as ações que eles têm com relação aos cristãos. Pode botar mais ou menos algo assim. Ação de perversidade mesmo. Vão lá, destrói tudo e mata mesmo. Toma tudo. Então eles são pavorosos, terríveis, criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade, ou seja, eles não cumprem a justiça. Eles fazem as suas próprias justiças e vivem através delas. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Aqui o profeta está fazendo uma comparação do poderio militar dos babilônicos. Ele está fazendo a comparação desses cavalos com os leopardos. Os leopardos são animais felinos que eles são velozes. Mas ele não é considerado o mais veloz, mas ele tem uma característica. Ele tem prazer em pegar presas. Ele fica à procura de algo para poder pegar. E a ideia do texto aqui, quando fala isso, é exatamente isso. Que os babilônicos tinham prazer em pegar presas. Ou seja, em destruir, em tomar posse de localidades que não pertenciam, usando a força, usando a violência. Assim ele está relatando. E aí fala, 9, eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante, ou seja, eles não param. Quanto mais maldade, mais destruição, mais eles continuam fazendo. Assim eles viviam. E aí fala, eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso. Riem de todas as fortalezas, porque amontoado terra os tomam. Ou seja, eles não tinham humanidade nenhuma. Eles não estão preocupados com os direitos humanos. Eles, além de entrarem, tomarem posse de um local, de uma terra, saquearem tudo que tinha, ainda ficavam zombando da desgraça alheia. Ainda ficavam zombando do estado no qual eles deixaram aquela localidade. Ficavam rindo disso. E aí continua. 11. Então passam como passa o vento, e seguem e fazem-se culpado este cujo poder é o seu próprio Deus. Então eles viviam em prol de exatamente disso, de promover todas essas ações ruins. E aqui, nesse texto aqui, o profeta está questionando o seguinte, que Deus vai usar exatamente essa nação da Babilônia para disciplinar o povo de Judá. E é isso que ele não consegue entender. Por que Deus vai estar utilizando uma nação perversa, ruim, pior do que eles, para tratar eles? Você consegue entender algo assim? E aí então vem a intercessão do profeta, aqui nessa ação. Mas antes da intercessão, é importante enfatizar 3 questionamentos que o profeta faz aqui nesse texto. 3. Primeiro, ele questiona o silêncio de Deus. Quando ele fala aí no versículo 1, versículo 2, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ele está questionando o silêncio. Por que o Senhor fica quieto, Senhor? Eu estou clamando ao Senhor e o Senhor não responde. O Senhor não fala nada.
o Senhor não me dá resposta. Segunda coisa que ele questiona, a inação de Deus. Ou seja, por que o Senhor está vendo todas essas coisas acontecerem e o Senhor não move um dedo para resolver esses problemas? Por que o Senhor deixa a violência prevalecer? Por que o Senhor deixa o perverso sobressair sobre o justo? Por que a justiça, porque o Senhor Deus é o justo, não prevalece? Por que a lei se afrouxa? Por que ela não tem efeito nenhum? Ele está questionando a Deus sobre a inação dele. Por que o Senhor não faz nada? E a terceira coisa que ele vai questionar, o método que Deus está usando para disciplinar o seu povo. Como que o Senhor vai utilizar isso? E ele vai falar exatamente isso agora a partir do 13. O Senhor vai usar uma nação mais perversa do que nós para nos disciplinar. Perceba que ele não está questionando a ação de disciplina. Ele entende que a disciplina é necessária, mas ele não entende o porquê que Deus vai usar uma nação pior do que eles para discipliná-los. Então ele faz esses 3 questionamentos. A minha pergunta é a seguinte, irmãos. Quando eu e você nos deparamos com situações difíceis, que nos levam muitas vezes ao desespero, à angústia, ao medo, ao questionamento, eu pergunto para você, esses questionamentos que o profeta está fazendo aqui, não são os mesmos que nós fazemos a Deus? Quando nós passamos por situações semelhantes? Talvez você não está passando pela mesma situação que está aqui, mas uma coisa é fato, quando as coisas começam a apertar na nossa vida, quando a situação começa a ficar difícil, quando as coisas não acontecem da maneira como nós esperamos, quando nós olhamos para uma situação e parece que o problema só vai prolongando, e o Senhor não faz absolutamente nada, né? O que nós começamos a questionar? É exatamente essas 3 coisas. Nós questionamos o silêncio de Deus, nós questionamos o porquê que Deus permite que essas coisas estão acontecendo, Ele não faz absolutamente nada, e nós questionamos a metodologia que Deus está se utilizando para, de repente, nos ajudar ou nos disciplinar acerca de alguma coisa. Isso nós fazemos. Então, o profeta aqui, aos olhos humanos, tem todos os motivos para realmente ficar do jeito que estava. Porque tudo isso aqui está acontecendo de fato. E aí, então, irmãos, uma das coisas que nós precisamos compreender dentro desse texto é o seguinte, essa é uma primeira verdade importante. Eu sei que muitas vezes eu e você podemos passar situações onde talvez você não vai nem encontrar luz no final do túnel. Ou talvez você ache que agora já era. Porque, segundo esse texto aqui, se você pegasse qualquer especialista nesta área, política, social, econômica, você poderia ter certeza que esse especialista ia decretar destruição e aniquilação da nação de Judá. Era inevitável isso acontecer. Mas uma coisa que nós aprendemos nesse texto é a seguinte, que por mais que os momentos estejam difíceis, por mais que a situação esteja complicada, por mais que a gente não consiga enxergar luz no final do túnel, por mais que as nossas esperanças estão se esvaindo, por mais que nós começamos a questionar Deus acerca de tudo e todas as coisas, uma coisa você pode ter certeza, por mais que você não encontre nenhuma uma perspectiva de solução, entenda que em Deus sempre haverá solução. Sempre haverá. E aí o que acontece então? Quando o profeta se encontra nessa situação toda, ele nos mostra uma segunda verdade importante. Quando ele começa a interceder a favor desse problema, nós percebemos claramente que o profeta, ele corre para quem, irmãos? Para Deus. Ele vai para onde? Torre de vigília. Ele vai buscar a presença de Deus. E essa é uma verdade importante que nós precisamos entender. Que nos momentos de desespero, de angústia, onde nosso coração está tomado por todos esses sentimentos, que começa a gerar até dúvida no nosso coração acerca de Deus, acerca da justiça de Deus, acerca se Deus realmente de fato nos ama, o profeta faz o quê? Ele abre o coração a Deus, ele é sincero e se achega a Ele em oração. E nós precisamos fazer isso em momentos assim,
Porque é isso que ele fala a partir do 12, ele fala, não és tu desde a eternidade o Senhor Deus, o meu santo? Não morremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina? Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que faz os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm o que o governe? A todos levanta o inimigo como anzol, pescado de arrastão, os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija, por isso oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredura, porque elas enriqueceu a sua porção e tem gordura e comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Então veja que nessa intercessão que Abacuque faz, ele está questionando o quê? A metodologia que Deus está utilizando para disciplinar o seu povo. Ele não consegue entender o porquê que Deus está utilizando a nação babilônica, que é tão terrível, tão perversa, tão má, que está aí destruindo povos, está destruindo regiões, está saqueando, está humilhando, né, a humanidade, no sentido de desprezar, de rir da desgraça deles, e ele não consegue entender. Mas uma coisa nós aprendemos aqui também, nessa intercessão. Sabe, irmãos, uma das coisas que nós precisamos fazer quando nós nos achegamos a Deus é sermos sinceros. Eu não sei se você já chegou a um ponto onde até você fica triste, revoltado com Deus. Você não aceita o que está acontecendo. E às vezes, porque a oração é destinada a Ele, a gente às vezes fica meio comedido em falar de uma forma sincera diante dEle. A gente não fala que está com raiva, mas a gente está com raiva. A gente fala que a gente não gostou, mas a gente não fala que não gostou. A gente sente que aquilo foi injusto, mas a gente não fala que aquilo é injusto. E assim por diante. E o que o profeta está ensinando é o quê? Deus, Ele se agrada da nossa sinceridade. Se você está com raiva de Deus, se você não gostou da forma como Deus agiu, seja sincero diante de Deus e fale o que você está sentindo. Ele gosta de ouvir nossa sinceridade. Ele gosta de ouvir, como por exemplo, assim, Senhor, olha, eu sei que eu não devia ter feito isso não, Deus, mas eu fiz. Eu fiz algo que realmente é errado mesmo. Olha, Senhor, aquilo que o Senhor fez, eu esperava que o Senhor viesse fazer uma outra coisa. E eu fiquei triste com o Senhor mesmo. Porque eu não consegui entender o porquê que o Senhor permitiu que aquilo acontecesse. É ser sincero, verdadeiro, diante de Deus. E aí, olha só o que acontece. Quando ele faz isso, a partir do capítulo 2 fala que ele tem a resposta de Deus. Ele tem a resposta. E ele fala assim, por-me-ei a minha torre de vigília, colocar-me sobre a fortaleza, vigiarei para eu ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Está vendo aí o que ele está fazendo? Ele vai à presença de Deus, né? Ele está usando essa expressão torre de vigília, porque é um local onde a pessoa ficava para observar, né, o que estava acontecendo, e ele está ali na espera do mensageiro. A torre de vigília tem muito essa simbologia, de um local onde você contempla tudo, onde você fica esperando o mensageiro chegar para trazer alguma notícia. E o que ele está falando é exatamente isso. Eu vou subir aqui nessa torre de vigília. Eu vou colocar minha petição, a minha angústia diante de Deus, os meus questionamentos. Mas eu vou esperar. Eu vou esperar Deus falar. Deus me responder. O grande problema é que quando nós estamos passando por momentos assim, nós não temos tendência a esperar. Por quê? Porque para nós, esperar significa prosseguir o problema e prosseguir o sofrimento ao mesmo tempo. E nós não estamos acostumados a sofrimento. Na verdade, é o que nós sempre falamos, nós queremos a resposta de Deus para ontem.
Essa ideia de ficar esperando Deus responder, e se essa resposta começa a demorar, para a gente é algo desanimador. Por isso que quando os problemas persistem e continuam, e o tempo vai passando e não tem solução, você só tem tendência a desanimar e ficar desencorajado a prosseguir. E aí o que você faz com relação a isso? Você vai tomar o problema para si e vai tentar resolver sozinho o problema. Mas a grande verdade aqui é que o profeta, por mais que ele está angustiado, por mais que ele está revoltado, por mais que ele não concorde com Deus, com tudo isso que Deus está permitindo que aconteça, e a forma como Deus vai tratar o povo, ele está lá colocando diante de Deus, esperando Deus falar. Esperando o Senhor falar. E tem uma coisa importante, ele está vigiando ainda. A oração dele é de vigia. Por quê? Porque nessas horas, Satanás pode começar a lançar um monte de seta na sua cabeça. Ele pode começar a ministrar coisas ao seu coração, está vendo? Eu não penso em você não, se ele estivesse pensando em você, ele já tinha respondido. Se Deus te amasse, ele não deixava essas coisas acontecer. Olha, ele fala que é justo, mas olha aí, tanta violência acontecendo. Olha a lei aí, não funciona. Olha a maldade prevalecendo, cadê a justiça? Deus não é justo? Satanás pode começar a lançar seta na sua cabeça, com relação a quem é Deus. E as características desse Deus. Ele pode começar a questionar, por isso ele está vigiando. Ele está com a mente atenta, esperando Deus falar. Aí o Senhor responde. Quão bom quando Deus responde, né? Mas preste bem atenção que a resposta que Deus muitas vezes pode trazer, pode não ser o que você quer. Por isso que nós temos que estar preparados para essa situação. Mas veja só, versículo 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho enganoso e tão pouco permanece arrogante, cujo gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Então Deus está trazendo agora a resposta ao questionamento que ele está fazendo nos versículos anteriores, do porquê que Deus está usando essa nação perversa e mal para disciplinar. E aí então Deus está falando, ó, vai escrevendo aí. Escreve aí porque é o seguinte, Abacuque, você está questionando acerca da minha metodologia, do porquê que eu estou usando esse povo, mas uma coisa é certa. Número 1, nós temos que entender que a nação de Judá, ela está sofrendo todas essas consequências aí, não é só por causa do problema dos babilônicos, mas é por causa da desobediência a Deus. E essa desobediência, Deus já vem falando, ó, pelos profetas, ó, faz tempo ao seu povo. Ministrando por meio deles faz tempo. E o povo continua rebelde, o povo continua obstinado em fazer o que é errado. E aí vem então o quê? Palavra de semeadura. O que o homem plantar, ele vai colher. Todas essas coisas que estão acontecendo é consequência de palavra de semeadura sobre Judá. É consequência. Não está acontecendo por acaso. Não veio por acaso. Houve uma raiz disso tudo que está acontecendo. E a gente precisa entender, então, que Deus, por ser justo, Ele também disciplina o seu povo. Agora, o importante é que quando nós tratamos da disciplina do povo de Deus, Deus nunca disciplina para destruir. Deus disciplina para restaurar e abençoar o seu povo. Ele sempre vai agir assim. É sempre para restaurar e abençoar. Enquanto que para o ímpio que não se arrepende, aí é ação de juízo. Isso mostra, então, que os pecados que as pessoas cometem não vão ficar impunes. Talvez você tenha aquele conceito, o fulano rouba, o fulano mata, não acontece nada com ele. Você que se engana com isso. Você que se engana. Já está acontecendo.
Você pensa que uma pessoa que mata, rouba, ela vive em paz, irmãos? Vive em paz? A pessoa pode roubar um banco, pode pegar o dinheiro e está lá usufruindo. Olha lá, a pessoa está lá, ó, comendo o bom do melhor, está andando só com carrão, com dinheiro roubado. Mas ele tem paz com esse dinheiro, com esse estilo de vida? Se aparecer uma polícia ali perto, ele vai ficar tranquilo? Ele consegue dormir tranquilo? Ele não fica a todo momento, de alguma forma ou outra, a consciência dele, ferindo ele em algum sentido, e que fica sempre levando ele a estar preocupado, que ele pode ser preso a qualquer momento, que algo pode acontecer, alguém pode denunciá-lo, que ele pode ir para uma prisão? Isso não é viver. Isso é viver escravizado. Isso não é vida. E uma pessoa que mata, você acha que também fica tranquilo? Não fica tranquilo. Ela pode ter os motivos todos lá para ter matado, mas uma coisa é certa. Ela vai ficar preocupada porque ao matar existe lei contra a ação de matar. E ela pode ser punida. Então não vai ficar tranquilo. E o que Deus está falando é, Deus pune o pecado. E da mesma forma como Deus está punindo Judá por meio da Babilônia, Babilônia também será punida. Ela será punida. Também pela maldade, pela perversidade, pela forma como está agindo entre as nações. Vai ser punida também. E aí a gente vê do 6 até o 20, eu não vou ler tudo isso aqui, mas ele vai começar a falar dos 5 ais. Ai aqui não é dor, viu? Ai, está doendo, não é isso. Ai aqui é expressão de juízo de Deus. Quando usa a expressão ai, significa juízo de Deus. Deus vai trazer juízo sobre esta nação por causa de todos esses pecados que essa nação está cometendo. E aí ele vai falando aí, ó. Primeiro ai está no versículo 6, segundo no versículo 9, terceiro no versículo 12, o quarto no versículo 15 e o quinto no versículo 19. Tudo isso que ele está falando aqui é o que eu falei lá no capítulo 1, quando eu falei acerca de que Deus vai usar a Babilônia para disciplinar Judá. E que o Abacuque está questionando, como é que você vai usar um povo assim perverso, mau, que não pensa na vida humana, que despreza, que está rindo da desgraça alheia, que se enriquece por meio de ações ilícitas? É todos esses ais aí que ele está falando aqui. Ou seja, cada pecado que essa nação está cometendo vai sofrer juízo de Deus. Todos. Então serão o quê? Punidos por isso. Aí agora então a gente entra para o capítulo 3, que é o que eu quero centrar agora, nesses minutos que faltam. Vamos lá, capítulo 3. Então já que a gente agora pegou todo o contexto, agora dá para entender o capítulo 3. Fala assim, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. É um hino, irmãos, de vitória, de louvor, de exaltação, de confiança plena em Deus. Aqui você vai ver que Abacuque muda literalmente a sua postura. Como eu disse, capítulo 1, 2, ele está questionando, ele está murmurando, ele não aceita o porquê que Deus fica quieto, ele não aceita a forma, porquê que o Senhor realmente vê coisas e não faz absolutamente nada. Ele está questionando a metodologia de Deus para disciplinar o seu povo. Ele está ali murmurando, não aceita, não consegue entender nada dessas ações. E aí chega no capítulo 3, ele muda a postura. Agora ele aceita, agora ele está alegre, agora ele se exalta no seu Deus, agora ele tem uma confiança plena no Senhor. E o que leva esse profeta a essa mudança de postura? Talvez para muitos de nós que não conhecemos o contexto, agora você já conhece, então você vai pensar assim, ele mudou porque a situação mudou. E a gente é assim, né? Quando a situação muda a nosso favor, a gente muda também com relação a Deus. Você pode ver, está tudo bem, o que você faz? Você vai para a igreja, você oferta, você dizima, você tem comunhão, você cumprimenta os irmãos, dá a paz do Senhor para todo mundo, está todo feliz, alegre, porque está tudo correndo bem. Mas quando a coisa pega,
fica feio, aí o que você faz? Não vai mais para a igreja, começa a murmurar, reclama, né? Não dá mais dízimo, não dá mais oferta, não tem mais comunhão, não cumprimenta mais ninguém, não responde mais mensagem, não está mais nem aí. Ou seja, nós muitas vezes somos movidos pelas circunstâncias. Mas a grande verdade de Abacuque aqui é que ele mudou a postura dele, não foi porque mudou as circunstâncias, não. Porque a violência continua, a corrupção continua, a decadência moral continua, a decadência espiritual continua, o problema social continua, econômico continua. Está para vir uma nação para disciplinar eles. Não mudou nada. Não mudou a circunstância. Mas o que mudou aqui é a postura do profeta. Ele começa a olhar tudo aquilo com outros olhos. E é o olhar da fé que faz ele mudar essa postura. E é por isso que ele fala aqui, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto o quê? Alarmado. Sabe o que faz esse profeta mudar de postura? Irmãos, se tem uma coisa importantíssima para você combater, o desespero, o medo, a angústia, que pode vir a nossas vidas em algum determinado momento da nossa existência, você pode ter certeza que é a palavra e a oração. Palavra e oração são antídoto para o desespero. Quando eu e você estamos enfrentando momentos assim, você precisa se voltar para a palavra de Deus e você precisa se voltar para a oração. E é exatamente isso que o profeta faz. Ele fala, tenho ouvido ao Senhor. Ou seja, ele está ouvindo a Deus. E quando nós ouvimos a Deus? Quando nós meditamos na sua palavra. Quando nós estudamos a sua palavra. É que Deus fala comigo e com você. Então ele ouve a Deus nesse sentido. Ele está fixado na palavra de Deus, ele se volta para as Escrituras. E ele também se volta no sentido de falar com Deus. Ele desenvolve a palavra e ele desenvolve a comunhão com Deus por meio da oração. Isso que ajuda ele a sair desse estado de desespero. Isso que leva ele a entender que quando nós nos voltamos para a palavra ela é muito específica. Ela nos cura, ela nos liberta, ela nos direciona, ela é luz para os nossos caminhos, ela é a palavra inspirada por Deus. Ela nos ensina, nos exorta, nos corrige, nos prepara. Ela é nosso alimento espiritual. Nós precisamos da palavra de Deus. E aqui então, ele ensina uma outra verdade. E que nós precisamos questionar acerca disso. O que você está fazendo quando momentos assim acontecem? Qual é a sua ação? É só questionar, murmurar? O que você faz? Porque ele questiona, murmura, mas ele continua preso a essas duas coisas importantes na nossa caminhada cristã. Palavra de Deus e oração. E como está a sua vida com a palavra de Deus? Como está a sua vida com a oração? Como é que você quer sair de situações de desespero, de angústia, se você não se envolve, você não ouve Deus e nem fala com Deus? Quer sair como dessa situação? E se a gente for analisar aqui, todas essas ações de avivamento que Deus vai promovendo no decorrer da história, você vai ver que uma coisa é imprescindível. Toda vez que houve avivamento, palavra e oração estavam presentes. E todas as vezes que o povo cai em desgraça, a palavra e a oração estão distantes. Ou seja, quando o povo se aproxima da palavra e da oração, vem avivamento. Quando o povo se afasta da palavra e da oração, deixa de ter avivamento. E é por isso que nós questionamos muitas vezes. Às vezes nós temos tendência, eu não estou aqui, obviamente, levantando contra ninguém que pede esse tipo de oração. Mas eu estou falando porque essa é uma realidade espiritual. Quando você pede, irmãos, olha pela minha vida espiritual. A pergunta é, o que é orar pela sua vida espiritual? O que está acontecendo pela sua vida espiritual? Ah, eu estou fraco.
Eu não estou tendo desejo mais de ir para a igreja. Não tenho mais desejo de fazer nada para Deus. A pergunta que você tem que pensar é: como é que está a sua relação com a palavra de Deus e a oração? Como está a sua intimidade com Deus? Você está ouvindo a Deus por meio da palavra? Você fala com Ele? Abre o seu coração, está fazendo isso que o profeta está fazendo ou não? Porque é isso que o profeta está fazendo. E ele está deixando claro, a postura dele só mudou por causa dessas ações. E é isso que nós precisamos entender. Que de repente o problema espiritual está relacionado ao quê? À sua vida, à sua intimidade com Deus. Por isso que você está abatido espiritual. Por isso você não tem mais vontade de nada. Por isso que outras coisas são prioridade. E assim por diante. Nós temos que tomar cuidado com relação a isso. Então ele mostra um antídoto para o desespero, para a angústia, para momentos de medo, de desespero nessa situação. Você precisa se voltar para a palavra de Deus e precisa voltar a falar com Deus. Ouça a Deus, fale com Deus. É o melhor antídoto para esses momentos. E aí ele continua. Ele fala aqui que ele fica alarmado com Deus acerca das declarações que Deus faz. Ou seja, daquilo que ele está falando aqui, ó, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 20. Sabe que alarma o profeta? É o seguinte, irmãos. Quem conduz o destino da história da humanidade não são os poderosos, não são as nações poderosas, não é poder econômico, não é poder social, não é poder militar, não são os intelectuais, mas a grande verdade que ele está entendendo aqui dentro desse contexto da história, que quem tem a rédea, o controle do destino da humanidade, da história da humanidade é quem? Deus. A Babilônia pode se achar prepotente, pode se achar toda poderosa, e realmente era naquele momento, porque vinha o poderio dos egípcios, mas foi abatido. Depois surge o poder dos assírios, mas foi abatido. Agora a nação que está surgindo como forte e poderosa é a nação babilônica. Mas Deus está falando também que essa nação será o quê? Abatida. Vai ser abatida também, por causa da maldade, da iniquidade que eles estão cometendo. E isso alarma o profeta. E ele começa a ter então entendimento por meio dessa comunhão de ouvir a Deus e falar com Deus, que Deus não perdeu o controle de absolutamente nada, irmãos. Deus está no controle de tudo. Por isso Ele é soberano. Ninguém consegue destruir Deus. Ninguém consegue frustrar os propósitos de Deus. É o que Jó fala. Bem sei que tudo pode, que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ninguém frustra. Não é homem, não é Satanás, ninguém. Porque até Satanás é o Satanás de Deus. Satanás só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Até ele, Deus tem controle. Nada foge do controle de Deus. E é isso que ele observa. E aí então, o que ele pede ao Senhor, irmãos? Aviva a tua obra, Senhor. Esse é o pedido do profeta. Perceba aqui que ele não está pedindo para livrar a nação da disciplina, porque ele sabe o que vai acontecer com a nação de Judá. Os babilônios vão invadir. Ele não está pedindo para livrar a nação da disciplina de Deus. Ele agora, você vai perceber claramente que o único desejo que ele tem agora, ele não está olhando para a situação dele, mas agora só está olhando para Deus. E a única coisa que ele quer, aqui nesse momento é: Senhor, aviva o teu povo, aviva a tua obra, espiritualmente falando. Aviva, traz avivamento para a sua obra. E isso aqui é muito importante, porque a palavra avivamento significa o quê? Reavivar, reanimar, restaurar. Há uma necessidade de restauração. E a gente sabe que quando nós passamos por momentos difíceis, uma das áreas que vai abater a nossa vida é a vida espiritual. Porque se você não estiver bem, você pode ter certeza que espiritualmente também você não vai ficar bem. Isso vai abater você, de alguma maneira. E o profeta entende então que
avivamento era uma necessidade. Porque o avivamento te leva de volta para Deus. Restaura a sua vida com Deus. Faz você trilhar de novo nos caminhos certos. Arranca a dúvida. Mostra de fato quem é o Deus que você serve. Ela ajuda a restabelecer, restaurar tudo isso. E ele clama, aviva a tua obra. E aí ele mostra aqui outra coisa importante. Que quem traz avivamento, quem é a fonte de avivamento é quem? Deus. Deus é a fonte do avivamento. Isso quer dizer então, que homem nenhum pode promover avivamento. Igreja nenhuma pode promover avivamento. Porque quem derrama da chuva, das bênçãos do Espírito, quem sopra essas bênçãos, quem começa a tratar a terra que está seca, está árida, e começa a produzir chuvas de bênção, e começa a restaurar é quem? Deus, só Deus pode fazer isso. O homem não tem poder para fazer isso. E por isso, nós vemos algumas ações equivocadas com relação a avivamento e que nós precisamos entender. Avivamento é um dos temas mais relevantes que a igreja precisa de fato entender, que é necessário se pregar na igreja. Porque o conceito que as pessoas têm de avivamento hoje, elas estão totalmente equivocadas. Por exemplo, as pessoas pensam que avivamento é manifestação de dons espirituais. Ou seja, se lá na igreja a pessoa fala em língua, o outro lá está tendo uma visão, o outro lá está tendo não sei o que lá, uma revelação, ali está avivado. Mas lembre-se que na igreja de Coríntios tinha todas as manifestações dos dons espirituais. E os dons espirituais na igreja de Coríntios eram uma coisa problemática. Porque quem tinha aqueles dons que sobressaía, né, que é cura, milagre, quem está lá na frente pregando, né, se sentia todo, se orgulhava do dom que tinha. E desprezava os outros que não tinham. Enquanto que aqueles que não tinham, almejavam aqueles que tinham. Aí ficava uma luta, uma disputa. Quem tinha desprezava quem não tinha, e quem não tinha queria ter aquele que não tinha. E ficava lutando. E é por isso que Paulo, então, faz questão de mostrar, olha, entenda uma coisa, mesmo que você seja o dedinho no corpo, você é importante. Você tem a sua função, a sua responsabilidade. Porque mesmo sendo um dedinho, dá uma topada no teu dedinho para você ver o que vai acontecer com o corpo. Teu corpo inteiro vai sofrer por causa da dor no dedinho. É um dedinho só, mas sofre. Começa a ter dor no seu dente, é um dente só. Vê o que vai acontecer com o seu corpo. Todo o corpo vai sofrer por causa da dor no dente. E Paulo está querendo mostrar o quê? Que todos dentro do corpo têm a sua importância. Todos. E ninguém pode desprezar ninguém e o dom que tem. Então, se é para ser dedo, seja o melhor dedo. Se é para ser o dente, seja o melhor dente. Se é para ser um pregador, seja o melhor pregador e assim por diante. Não despreze o dom que Deus te deu. Não almeje o dom que Deus não te deu. E muito menos despreze os outros que não têm o dom que você tem. E Deus vai trabalhando assim, dessa maneira. Mas as pessoas pensam, avivamento é isso. Outros pensam que avivamento é liturgia de culto. Se eu estou no culto, a pessoa está pulando, está gritando, está girando, ali é uma igreja avivada. Porque se pula, se grita, dá glória a Deus. Pronto. Então, avivamento está ligado que é liturgia de culto. Mas eu não tenho nada a ver com isso, irmãos. Não tem nada a ver com isso. Outros acreditam que avivamento é aglomeração de pessoas. Se ali uma igreja está cheia, a igreja ali está avivada. Se a igreja ali não está cheia, então não tem avivamento, ele é fria. Não tem avivamento nenhum nesse local. Outros entendem que avivamento é cacuetes, gospels, que são utilizados, né? Expressões que nós utilizamos dentro da igreja. Ou seja, ficar falando glória a Deus, dá aleluia, né? Amém, pronto, é a igreja avivada, porque todo mundo faz isso. Então, imagina que usar essas expressões significa estar avivado. E nem sempre é assim, dessa maneira. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, com todas essas ações. Outros acreditam que avivamento é emocionalismo.
Ou seja, você precisa trabalhar as emoções na igreja. Ou seja, se a igreja chora, se o povo ali está chorando, pronto, ali é uma igreja avivada, porque o povo chora. Agora o povo não chora, essa igreja não tem avivamento nenhum, é fria essa igreja, porque não chora. Se a igreja é silenciosa, aí piorou mais ainda. Aí eu queria que você lembrasse, se você fosse lá para as sinagogas da época de Cristo, eu queria que você fizesse essa pesquisa. Pergunta lá que quando ministrava a palavra de Deus, pergunta lá se tem alguma possibilidade de alguém ficar se levantando, alguém levantar a mão, alguém dar glória a Deus, alguém falar qualquer expressão nesse sentido, dar aleluia ou coisa assim. Eles não faziam isso. A reverência era tão grande, porque eles entendiam que aquela hora ali, que a palavra está sendo ministrada, é Deus que está falando. E se é Deus que está falando, eu tenho que estar atento a tudo que Deus fala. E eu não posso dispersar a minha mente para nada. É exatamente isso que ele está fazendo. Então nós temos que tomar o quê? Cuidado com essa ação. Isso não é avivamento. Agora, então, o que é avivamento, pastor? Avivamento é volta às Escrituras. É quando o povo se volta para a palavra. Avivamento é quando o povo começa a desenvolver intimidade, relação com Deus por meio da oração. Avivamento é quando o povo começa a estudar as Escrituras e começa a ver o quão pecador ele é. E ele se constrange com aquela situação. Ele confessa os seus pecados. Ele entende a sua natureza. Ele sabe que não é merecedor daquilo. E aquilo gera quebrantamento no coração, contritamento. Leva ele a arrependimento. Leva ele a ter fome de Deus, sede de Deus, desejo de Deus. Estar na presença de Deus, servir a Deus. Isso é avivamento. É esse avivamento que o profeta está pedindo. Um avivamento onde as pessoas realmente se voltem para a verdade de Deus, que busquem intimidade com Deus, que se quebrante quando estiver vivendo uma vida de pecado, reconheça seu pecado. Não aceite esse tipo de vida. E assim por diante. Isso é avivamento. Mas hoje, nós percebemos que as coisas estão tão distorcidas, que as pessoas hoje, elas estão minando essas ações todas. Hoje ninguém mais quer confrontar pecado, porque se confrontar pecado, a pessoa vai embora da igreja. Ninguém confronta mais. Hoje os pregadores estão selecionando a palavra que vai ministrar, porque dependendo da palavra, a pessoa pode não gostar e ir embora. Aí fica querendo agradar as pessoas, falando coisas para agradar. Por isso que hoje está cheio de pregador que trabalha com emoção. Ele não vai confrontar pecado, não. Ele vai ficar falando coisas para agradar o seu ego, as suas emoções, os seus desejos. Mas isso não é avivamento. Isso nunca vai produzir avivamento. Porque avivamento não é uma coisa de fora para dentro, é de dentro para fora. Deus trabalha aqui, no íntimo da pessoa, no coração. E sabe um exemplo disso, irmãos? É aquela parábola do fariseu e do publicano. Lembra lá do fariseu, que ele falava com o coração publicano? Ó, eu oro, eu jejuo, eu dou meus dízimos. Eu não sou que nem esse publicano pecador aí, aponta o dedo. Fala, eu não vivo que nem ele, não. Mas aí o que o publicano faz? Nem olhar para o céu conseguiu olhar. Pegou a sua mão, ficava batendo no peito, essa expressão de misericórdia. E fala assim, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pobre pecador. Aí eu pergunto para você, quem que vai em paz para Deus? O que está fazendo um monte de coisa e está externando aquilo? Ou aquele lá que está reconhecendo quem é dentro? A Bíblia fala, o publicano foi em paz. Esse aí sim está avivado. Porque esse aí reconhece quem é, o que faz, que o que está fazendo está errado mesmo. Reconhece quem Deus é, se achega a Ele de forma humilde. O fariseu não fazia isso. O fariseu chegava cheio de orgulho, cheio de soberba, se exaltando a si mesmo, achando que era a última bolacha do saquinho, e ficava se achando alguma coisa. E Deus falou, o publicano foi em paz para com Deus. Então o conceito de avivamento hoje está muito distorcido, e nós temos que tomar cuidado. E é por isso então
que o profeta ele clama por esse verdadeiro avivamento. Então, se é Deus que opera, o que nós então podemos fazer com relação ao avivamento? Número 1, podemos nos preparar para avivamento. 2, podemos buscar avivamento. 3, podemos desejar avivamento. E 4, nós podemos orar pelo avivamento. Mas quem vai produzir é só Deus. Só Deus produz avivamento. Não somos nós. Por isso que nós temos que fazer, é fazer que nem um profeta. Se volta para as Escrituras. E se volta para falar com Deus. E aí ele prossegue, falando aqui, aviva a tua obra no decorrer dos anos. E aí é óbvio que nós precisamos entender quando então nós devemos buscar avivamento. E ele está falando aqui, no decorrer dos anos. Sabe o que significa isso? Em todo tempo. Em todo tempo nós devemos buscar o avivamento. Sabe por quê, irmãos? Porque nós nos acomodamos como cristãos. E não é só como cristão, não. Em qualquer área que envolve a nossa vida. Você vai ver que se você não se cuidar, você vai se acomodar. Quer ver só? Faça uma análise da sua vida. Estou falando agora na perspectiva de um cristão. Faz uma análise. Como é que era a sua vida no início da sua conversão? Faz essa análise. Como é que é a sua vida agora? O que você percebeu que mudou? Você consegue fazer essa análise? O que mudou em você? Você percebe que existem áreas que parece que ficou estagnado, parado? Você começa a perceber que, conforme a caminhada vai passando, você começa a se acomodar como cristão? Você começa a perder a perspectiva, expectativas com relação a Deus? Vem para a igreja, mas aí começa a tornar uma coisa mecânica. Vem só por vir. Faz as coisas só por fazer, só por encargo de consciência, para dizer que você está buscando a Deus. Você já parou a perceber que antes você pregava a palavra, agora você não prega mais? Antes você orava, você queria ler a Bíblia, agora você não ora, nem lê mais Bíblia. Antes você queria servir a Deus, agora você não quer mais servir. Já parou para perceber isso? Parou para ver o que está tomando conta do seu coração? Quantas coisas podem estar tomando conta dele? E assim por diante. E nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com relação a esse tipo de vida, porque ela pode nos acomodar. Por isso que o profeta entendia, quando nós devemos buscar avivamento? Em todo tempo. Em todo tempo. Não se acomode, porque a acomodação vai trazer problema. Em qualquer esfera que envolve a nossa vida. Nós, líderes, não podemos nos acomodar achando que a gente já sabe tudo, não precisa mais procurar aprender mais nada. É perigoso. Quem está na área do louvor pensa, já sei já o suficiente, aí não se prepara mais. É perigoso. E assim por diante, em qualquer área que envolve a nossa vida, quando você se acomoda você vai ficar estagnado. E uma das coisas que a gente aprende na Bíblia é o seguinte, toda vez que o povo se acomoda, Deus sempre envia alguma coisa para tirar você da acomodação. Quer ver só um exemplo disso? Deus não falou para o povo lá, para os discípulos, ide para pregar o evangelho, aí mandava começar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até o quê? Os confins da terra. Aí o que os discípulos fizeram? Só ficavam concentrados na região de Jerusalém. O que veio sobre eles? Perseguição. Aí o povo, se espalhou e foi cumprir o que Deus mandou. E é assim. Toda vez que você querer se acomodar, você pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer para tirar você da acomodação. Porque Deus não quer povo acomodado. Deus quer um povo sedento, ansioso por mais e mais. Nunca fique satisfeito com a sua vida. Sempre almeje mais coisas na sua vida. Porque senão você vai ficar estagnado nesse sentido. E aí ele continua. E no discurso dos anos faz o quê? Conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ou seja, Deus está dando aqui a base do avivamento. Qual é a base? Quando o profeta fala da ira de Deus, ele está falando o seguinte, irmãos, que Deus ele é santo, ele é justo, ele não tolera o pecado, ele não tolera o mal. E a forma dele tratar o mal, o pecado é o quê? Aplicando juízo.
Só que o profeta entende também, assim como Deus é justo, Deus também é o quê? Misericordioso. E a gente entende que a base do avivamento é exatamente isso. O que é a base do avivamento? É quando Deus se volta da sua ira para misericórdia. É isso que acontece com a gente, irmãos. Lembra do apóstolo Paulo? O que o apóstolo Paulo fazia com relação aos cristãos? Lembra da perversidade dele? Lembra da maldade dele? Lembra dos desígnios no seu coração? Ele queria arrancar as pessoas das igrejas, das casas, fazer os crentes blasfemarem com relação a Deus. Mas aí o que acontece? O que ele merecia? Ira de Deus. Mas Deus, por causa da sua misericórdia, aparece a ele no caminho para Damasco e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem és tu, Senhor? Eu sou a Cristo a quem tu me persegues. Nunca mais a vida desse homem foi a mesma coisa. Como chegou o avivamento nele? Através de misericórdia. É isso que o profeta entendia. Quando Deus se volta da ira dele para a ação de misericórdia, Deus começa a restaurar. É isso que você vai ver na história do povo de Deus. Vê lá o povo de Deus fazendo tudo que é errado. E Deus vai lá, traz juízo sobre o povo. Mas o povo se arrepende. O povo confessa o pecado. O povo começa a buscar Deus. Deus se volta da ira para a misericórdia. E reaviva de novo a nação, o povo. É isso que ele faz. E a bênção, do resultado de avivamento é que quando nós estamos literalmente avivados, nós vemos duas coisas. Primeiro, se um local está avivado por Deus, você pode ter certeza que o povo vai começar a pregar acerca desse Deus. Vai evangelizar. Não existe nenhum fato bíblico e na história bíblica ou na história cristã de você ver um lugar que está avivado e que não se pregue a Cristo. Em todos os lugares onde houve avivamento, você pode ter certeza que o resultado, as pessoas iam pregar a Cristo. Havia evangelização. E aí o que acontecia com a evangelização? Vinham os frutos da evangelização. Isso quer dizer então que a segunda coisa que a avivamento traz como resultado é combater a esterilidade da igreja. A igreja deixa de ser estéril, ela começa a crescer. Isso é sinal de avivamento. Se a igreja está estagnada, parada, ela é sinal de que ela não está dentro desse conceito de avivamento. Tem alguma coisa que precisa ser modificada. E você pode ter certeza que a base está centrada justamente nisso. Tem alguma coisa que precisa ser modificada dentro da igreja para que isso aconteça. E o resultado sempre vai ser isso. O povo vai querer pregar Deus, falar de Deus. E através disso, a igreja vai crescer. Então o avivamento também é um meio de combater a esterilidade da igreja. Por isso que nós não podemos nos acomodar nesse ponto. Nós temos que lutar para realmente proclamar as verdades de Deus. Bom, como o tempo já está indo, do versículo 3 até o 15, aqui a gente vai ver literalmente então o próprio Abacuque falando acerca dos exemplos no passado, exemplos gloriosos do passado, nos ajuda a enfrentar o presente de uma forma vitoriosa. E ele vai estar relatando aqui 3 ao 15, depois você lê, acerca daquilo que aconteceu com a libertação do povo de Deus lá no Egito. Você lembra que o povo está escravizado por mais de 400 anos. E Deus levanta Moisés para ser o libertador daquele povo. E ele vai mostrando aqui os gloriosos feitos de Deus, a glória manifesta de Deus, o poder de Deus que vai sendo ali demonstrado, o poder para sacudir as nações. Ele vai mostrando todas essas ações. Ele vai mostrando que ele é esse cavaleiro que vem em cima do seu cavalo e vai passando com sua carruagem para trazer salvação, vitória para o seu povo. Ele é aquele que vai marchando triunfantemente
né, pelos caminhos da história. E assim ele vai mostrando, literalmente, todo esse contexto para mostrar que Deus tem poder, que Deus restaura, que Deus liberta, que Deus trata o seu povo, que Deus pune aqueles que agem de forma adversa, contrária à sua vontade, que Ele reina na sua história, que Ele levanta reis, Ele abate reis, que o governo do mundo está tudo sob as suas mãos, nada o detém, até a própria natureza, Ele manifesta seu poder, porque Ele pode falar para o mar, acalma-te, para o vento, pare, cesse, e tudo tem que se fazer bonança. A manifestação dele faz a terra tremer, o sol, a lua se esconde da presença dele, e assim ele vai mostrando, nesses versículos 3 a 15, a manifestação da grandiosidade de Deus. E o que Abacuque quer mostrar com isso, irmãos? Que quando nós nos voltamos para a palavra, e nos voltamos para Deus em oração, nós precisamos trazer à nossa mente quem Deus é, e a grandeza desse Deus. E é isso que ele faz do versículo 3 ao 15. Ele mostra exatamente isso, quem Deus é, e quão grande é o nosso Deus. Em outras palavras, Abacuque, quando ele volta para a história do passado, ele começa a ver as grandezas de Deus, ele começa a entender que esse mesmo Deus que operou lá atrás, é o mesmo que está operando ali onde ele está, e é o mesmo que vai operar depois. Por quê? Porque Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não muda. É isso que ele está falando. As circunstâncias podem mudar, mas Deus não muda. Os homens podem mudar, mas Deus não muda. A história muda, mas Deus não muda. É isso que ele está falando. E se Deus é imutável, nós podemos o quê? Confiar nele. Colocar nossa fé nele. E é por isso então que ele encerra, no versículo 16 a 19, fazendo essa canção de triunfo, de vitória, no meio da dor. Ele poderia realmente declarar e testemunhar de uma forma que é vibrante a fé que ele tinha em Deus. E você vai ver que o profeta realmente confia literalmente no seu Senhor. Confia. Agora ele está disposto a descansar nesse Deus. Agora, quando ele se voltou para a palavra, ele viu, não, esse Deus não mudou, ele continua o mesmo. E ele vai continuar agindo da mesma forma, porque ele não muda. Da mesma forma como ele libertou o povo lá do Egito, da mesma forma ele vai também libertar e restaurar o seu povo, agora, em Judá. Ele não muda. E aí, então, no versículo 16, ele fala dessa manifestação gloriosa. Então, o profeta ouve ali, literalmente, depois desses relatos todos, de ver a grandeza desse Deus, o exemplo da história, ele fica maravilhado com essa manifestação de Deus. E o que essa manifestação leva ele a realmente a desenvolver? Uma confiança inabalável, versículo 17 a 18, onde ele fala aqui, irmãos, para encerrarmos, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Você sabe que a economia de Judá dependia o quê? Da agricultura e da pecuária. A economia estava voltada literalmente para essas duas coisas. E ele entendia que por causa da situação de Judá, a economia de Judá seria afetada. Mas você vê, ele cria uma confiança tão inabalável que ele fala, ó, mesmo que falte tudo, mesmo que os recursos fiquem precários, mesmo que a situação fique uma situação que não tem mais solução nenhuma, que a coisa só tem tendência a piorar e ir para o caos, mesmo assim, eu vou continuar crendo no meu Deus. Você imaginou antes de desenvolver uma fé assim? Você vê então que a confiança do profeta não estava o quê? Na provisão, mas estava no provedor. Você vai ver que os recursos da terra, eles podem, todos eles falhar. Mas a grande verdade é que Deus jamais vai falhar. Não falhará. E aí a gente vê, como o próprio exemplo de Jó, Abacuque estava pronto a perder tudo, menos
a sua fé em Deus. Menos a fé em Deus. Uma fé inabalável. E aí 18 fala de uma alegria ultra circunstancial. Versículo 18. Quando ele fala, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O que ele está falando aqui, irmãos? Ele está falando que a alegria dele, do profeta, não é determinada pela presença de coisas boas e nem pela ausência de coisas ruins. O que ele está deixando claro é que a sua alegria está assentada no quê? Na pessoa de Deus. Deus é a minha alegria. E isso aqui tem tudo a ver com o que Paulo fala em Filipenses 4, a partir do 11 até o 13. Que ele aprendeu a viver e estar contente em toda e qualquer situação. Sem passar por abundância, por escassez, por alegria, por tristeza. Tudo posso naquele que me fortalece, que é Cristo. Ele não servia a Deus porque Deus dava coisa, porque ele estava numa posição melhor. Não, era independente disso. A alegria dele não se centrava nisso. Por isso é ultra circunstancial. E nós também devemos fazer isso. E o 19, para encerrar, você vai ver aqui que ele fala: o Senhor Deus é minha fortaleza, faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ou seja, altaneiramente significa andar firme. E quando ele usa essa corça, a corça era um animal que era veloz, que tinham passos firmes. Eles eram capazes de subir montanhas, até o cume das montanhas, andar no meio das florestas de forma veloz, segura. Em outras palavras, Deus está falando que aquele que realmente mantém a sua firmeza nele, estará guardado, caminhará firme, seguramente, porque é Ele que vai estar nos sustentando, é Ele que vai estar nos guiando, é Ele que vai estar promovendo essas bênçãos para cada um de nós. E eu encerro aqui com esta palavra relatada aqui por esse homem chamado, como é que é o nome aqui? Warren Wiersbe, acho que é isso. Não sei se a tradução tá correta, né? Mas é exatamente isso aqui. Veja só, irmãos. Olha só o que ele vai falar aqui. Ele está falando que a corça, ela torna esse animal, torna-se assim o símbolo da força, da firmeza dos passos, da beleza e da alegria de viver. De igual forma, o Senhor não apenas tirou o profeta do vale da angústia, mas também fez andar firme. Abacuque fez uma viagem do temor à fé, do planta ao cântico de louvor, do questionamento amargo à humilde adoração. E ele fala, nesta mesma linha de pensamento, né, Warren fala que diz que Deus nos criou para as alturas. Se Ele nos permite passar pelos vales, é para que possamos esperar nele e subir como asas, como águias. E que Deus, irmãos, nos ajude, principalmente nesse tempo de pandemia, aonde nós temos visto tantas pessoas sucumbirem à sua fé, tantas pessoas acreditando mais no poderio da economia, no poderio político, no poderio de pessoas, que a gente não venha realmente confiar em quem? Em Deus. Eu não estou falando que você tem que desprezar os outros também, não é isso. Mas nós precisamos confiar em Deus, porque infelizmente essa pandemia, ela tem levado muitas pessoas a perderem avivamento. Você sabia disso, né? Você vai ver que tem pessoas que não vêm mais igrejas, alegando e justificando a pandemia. Mas lembre-se que a igreja está promovendo culto ao vivo, mas mesmo assim não assiste. A igreja promove os estudos também via online, mas tão pouco participa. Nós, como liderança, damos a opção da pessoa ainda querer fazer estudo se quiser fazer, discipulado, mas também não se envolve. Isso quer dizer então que a pandemia é uma desculpa para não se aproximar, para não desenvolver, para não ter uma fé assim como o de Abacuque. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de ação. Porque, infelizmente, o que nós estamos percebendo é exatamente isso. Uma frieza espiritual por causa da pandemia. A pandemia está sendo um motivo que tem levado muitos a perderem esse avivamento. E nós temos que tomar bastante cuidado com relação a tudo isso que está acontecendo. E eu lembro, uma vez na oração, para encerrar,
daquilo que o nosso pastor Oscar disse. Né? Ele trouxe uma breve assim, meditação e ele falou acerca de que na igreja primitiva as pessoas corriam risco de morrer, mas mesmo assim não deixavam de congregar. Eles podiam morrer mesmo, se realmente estivessem congregando pela causa de Cristo. E hoje as pessoas, por causa de uma doença, não congregam. Mas eu não estou falando, irmãos, que nós devemos, de forma discriminada, realmente começar a viver de qualquer maneira, vem para o culto, sem máscara, não lava a mão, não mantém distanciamento, né? Aí começa a abraçar, vamos, né? Não se preocupe mais com essas coisas, não. Não é isso que eu estou falando, não. A gente deve fazer tudo isso por precaução. Mas o que eu estou falando é que as pessoas estão usando só a igreja. A igreja é o único ambiente que as pessoas falam que não pode vir para congregar. Mas elas se aglomeram no serviço, elas se aglomeram no supermercado, elas se aglomeram no restaurante. Não é o mesmo lugar também fechado? Elas estão passeando para lá para cá com um monte de gente junto. Mas isso não é motivo para deixar de fazer isso. Mas para a igreja é motivo. E eu entendo, por meio de tudo isso, que é uma ação maligna, uma seta maligna, para levar as pessoas a não quererem congregar. E isso fere as Escrituras, porque a Bíblia fala para o apóstolo Paulo, não deixar de congregar. E nós não podemos deixar de congregar. Agora, óbvio, vamos congregar com o quê? Responsabilidade. Com precauções. Isso nós devemos fazer como igreja. Não é fazer simplesmente por fazer, mas fazer com responsabilidade, com cautela, com segurança. É o que nós fazemos. Acabou? Não tem mais nada para falar? Então vá para casa. Quer falar alguma coisa? Dá para falar por telefone? Então use o telefone. Né? E evite. Por isso que a gente cortou também cantina, para evitar essa questão de você ir lá comer, vai ter que tirar a máscara, vai comer, e ao comer você começa a falar também sem máscara. E assim por diante. São precauções. E eu entendo que isso sim é suficiente para a gente poder continuar a nossa vida com Deus. Porque vai chegar um ponto, se a gente começar a aceitar isso, que vai acabar a igreja. Essa é a verdade. A igreja vai sucumbir dessa forma. E a gente traz aqui o exemplo, né, da própria igreja nossa lá de Icuana, que teve o problema, né, lá do pastor que teve o coronavírus. Lá as fábricas já estão falando para as pessoas não congregarem. Aí imagina o peso agora. Se você for congregar, você pode ser mandado embora. E aí, como é que fica agora? A quem você se submete? Ouvir a Deus ou ouvir as autoridades humanas? É uma coisa difícil, mas é uma coisa que nós temos que pensar. Porque acima de tudo, irmãos, todas essas coisas que nós vivemos aqui vai passar, mas a vida com Deus não passa. Ela é eterna. E nós temos que refletir acerca disso. Que Deus nos ajude, irmãos, por meio desta palavra. Que o Senhor realmente possa mover no meio e no teu coração e nos ajudar a compreender essas verdades. E acima de tudo, o meu desejo que nós possamos desenvolver essa fé inabalável em Deus. Que a gente possa ser que nem o profeta Abacuque, parar de ser questionador para ser um adorador. Sair da dúvida agora para a fé. Sair de um momento de tristeza, de angústia, agora para um momento de alegria, de prazer, de exaltação no nosso Deus. E justamente porque ele se voltou para a palavra, justamente porque ele se voltou para Deus em oração, justamente porque ao olhar o passado e ver os gloriosos feitos de Deus, de que Deus nunca mudou, que ele continua sendo o mesmo, que nós possamos também, da mesma forma, agir assim no nosso dia a dia como cristão. Vamos orar. Deus